Falar do triatlon, do esporte, de como que mudou minha vida. Sá, tô vendo que você tá me acompanhando, hein? Bora entrar num desafio. Já vou lançar um desafio, quero que você participe, hein? Bora. Pra entrar. Célia. Vou dar mais 2 minutinhos que a minha internet tava ruim, aí a gente atrasou um pouquinho e a gente já começa a live com o tema. Pra quem tá entrando, aperta o aviãozinho aí, ó. Chama as amigas, chama a família. Quem precisa ser mais disciplinado, quem precisa ter melhores resultados. Bora. Bora. Rosana, Gil, Osvaldo, Célia, bom dia, gente. Tô dando mais 2 minutinhos e a gente já começa. Já vou correr, hein? Acabando a live, 7 km de corrida. Vanderlei, bom dia, Vanderlei. Bom dia, Tata. Bom, vamos lá. Pessoal, bom dia oficialmente, né? Obrigada aí pelo tempo de vocês, pela presença na live. Mais uma vez a gente vai falar de um tema que, na verdade, que é o esporte, que mudou muito a minha vida. E esse tema, ele fez com que, de fato, eu começasse a me autoliderar, né? Porque necessariamente você precisa ter uma rotina de vida diferente para que você atinja aqueles resultados. E eu queria começar com um questionamento. Vocês aí que estão na live, vocês gostam de competição? Vocês se sentem desconfortáveis em competição? Sim ou não? Fala aí pra mim, pra eu entender qual que é o nível de amor ou de ódio por competição. Coloca aí pra mim, por favor. Arrumando a luz. Por que eu tô falando isso? Porque quando, na verdade, a minha relação com a competição, ela não começou assim, né, de uma forma gloriosa, de uma forma, né, essa paixão. Quando eu era mais nova, eu entrei na natação, que foi um dos esportes, inclusive, que mudou a minha vida. E a minha primeira competição de natação, que foi super amadora, assim, sabe? Foi só entre as pessoas da cidade, foi uma mini competição. E quando eu participei, um dia antes eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei nervosa pela competição em si, e pela pilha que os meus pais, minha família ficavam colocando em cima de mim. Então eles ficavam a todo momento, nossa, você vai se tornar uma atleta, e aí você precisa dormir cedo, você precisa se alimentar melhor. Eles colocaram uma expectativa muito grande em cima de mim. E aí eu fui para esse processo, para essa competição, muito nervosa, tá? Então, isso foi acho que era num domingo de manhã. Nossa, eu tava uma pilha de nervos. Eu tinha acabado de começar, de ingressar, né, na natação. E aí eu fui muito nervosa. E isso, na verdade, acabou me causando praticamente um trauma, sabe? Um bloqueio em cima disso. E óbvio que eu fui muito mal, eu cheguei em último. Enfim, as pessoas acabaram rindo de mim, foi bem deselegante. E aí, óbvio que na infância eu acabei evitando desconfortos, né? Em vez de eu enfrentá-los, eu evitava, porque eu não queria passar por aquele deboche de novo. O Osvaldo colocou desconfortável, evito entrar, mas se entra para ganhar. É isso aí, Osvaldo, muito bem. Esse é o caminho.
E aí, o que acontece? Lógico que no meio da adolescência, né, que a gente não tem clareza dos porquês da nossa vida, eu fui evitando. E aí, por que eu quero trazer o esporte, não só como tema central, mas o que o esporte faz na nossa vida profissional, na nossa vida dos relacionamentos, em tudo, né? O que ele espelha no nosso dia a dia e o que ele pode acrescentar. Por eu ter fugido desse desconforto, eu não só fugi do desconforto da competição. Porque eu quero explicar pra vocês por que a gente foge, na verdade, desse desconforto. No meu caso, eu fugi porque eu cheguei em último, né? Porque colocaram uma pressão em cima de mim. E eu chegar em último, isso machucou, sabe o quê? Meu ego, o meu orgulho. E esse é o problema do ser humano. A gente é vaidoso com ranking, né? Isso não é ruim. Muitas vezes a vaidade com ranking, ela é boa. Pra você, na verdade, se lapidar e se tornar melhor. Mas a partir do momento que ela é um sabotador e isso te trava no seu dia a dia, é um problema. E no meu caso, num grande período de tempo, ele foi um problema, ele foi um paralisante. E aí isso é um perigo. Por quê? Porque eu não queria mostrar para todo mundo que eu tinha os meus bloqueios, que eu tinha as minhas limitações. Então, para não mostrar, eu evitava. E não era só na competição, era em todo o desconforto. Ou seja, eu tinha... o problema central era o quê? O orgulho, né? Eu era vaidosa, não queria mostrar os meus desconfortos. Então, o que eu fazia? Tudo que eu não era tão boa, eu evitava fazer. E aí eu ficava pior. Então, eu tinha um problema de comunicação, eu não falava. Eu não falava nada, eu não me expunha. Sabe aquele negócio? Vai ter um trabalho em grupo. Você apresenta, eu não. Porque eu não queria. Imagina as pessoas me vendo lá na frente, me julgando. Super desconfortável. Então eu evitava fazer aquilo que eu tinha que fazer. E tudo começou, na verdade, não é que começou, mas é que o esporte, ele começou de uma forma muito negativa na minha vida. E quem vê hoje a minha trajetória não faz ideia de tudo que eu passei. Porque quando a gente vê as pessoas com resultado, a gente acha que elas alcançaram aquilo de forma fácil. Mas todo mundo que chega e alcança um resultado paga um preço muito caro. Muito, muito caro. E sabe qual é o preço disso? É você conhecer os seus limites. E não é conhecer os seus limites para você parar naquela cerca do seu limite. É você conhecer o seu limite para você superar os seus limites. Esse é o lance. Esse é o game. Você conhecer qual que é o seu limite e você falar, eu não vou parar no meu limite. Eu vou ultrapassar. Porque é para isso que os limites existem. Não é para te paralisar. É para você superar. E a partir do momento que eu comecei a conhecer os meus limites, eu comecei a enfrentá-los. Quando eu tinha mais consciência, porque daí eu comecei a estudar, né? Eu comecei a entender o que estava me prejudicando, porque eu sempre fui uma pessoa que amava, que eu amo resultado. Na verdade, eu não sou uma pessoa que ama resultado, todo mundo ama resultado. Só que às vezes a gente não tem coragem de assumir isso pra gente, porque pra você ter resultado, você tem que entrar no desconforto. Só que nem sempre a gente está disposto a pagar o preço, mas aí a gente prefere ficar na mediocridade. E esse preço é muito mais caro, eu garanto pra vocês. Porque eu já vivi os dois lados. O lado da mediocridade, escondida atrás do sobrepeso. Eu era uma comedora de açúcar, uma bebedora de álcool. Vivia em relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque eu queria me esconder. Eu não queria entrar no meu desconforto e superar os meus limites. E aí, recentemente, eu entrei no triatlon. Na verdade, esse desejo era um desejo de 2 anos atrás. Mas sabe por que eu não segui há 2 anos atrás? Porque eu deixei que sementes plantassem e florescessem na minha cabeça. Porque as pessoas ficavam falando, você não vai conseguir, porque você trabalha, você está montando uma empresa. Empresa demanda muito tempo. Como que você vai conseguir administrar? Triatlon são 4 esportes, né? Natação, bike, corrida e a musculação. A musculação ninguém conta, né? Mas são 4, porque para você conseguir, você tem que estar sempre fortalecido, porque senão você não consegue dar conta da quantidade de treinos.
E aí era isso. As pessoas ficavam a todo momento falando, você não vai conseguir. Porque é um esporte que demanda muito tempo. Você tá disposta? Você tem uma filha pequena. Esquece isso não é pra você. Pra que você vai se esforçar tanto? Pra quê? Entendeu? Vem com a gente, fica aqui na zona de conforto, no casulo, com um resultado medíocre, né? Essa parte ninguém fala, mas o resultado mesmo é esse. E aí eu desisti, há 2 anos atrás. E aí mas sabe por que eu desisti? Porque eu deixei com que a opinião dos outros entrasse na minha cabeça. E será que isso não acontece com vocês? Será que muitas vezes vocês não desistem dos objetivos de vocês por conta que as pessoas colocam um sabotador, um bloqueador? E eu não tô falando só as amizades, não. Olha, a Priscila tá falando, eu tenho desejo de entrar no triatlo. Então bora. A hora é agora. A hora é agora. A gente tem que fazer os desejos se tornar realidade. Eu tinha um desejo e eu não segui por conta de bloqueio dos outros. E eu vou falar que esses bloqueios acontecem a todo momento. Semana passada eu fui arrumar minha bike e todo mundo falava assim, não coloca a sapatilha porque você vai cair. Não coloca a sapatilha porque você vai cair, porque você vai cair, porque você não tá pronta, porque você não treinou tanto, porque você queimou a largada, você não devia ter se inscrito na prova. Como você se inscreveu na prova, você nem treinou tanto. E aí como que as pessoas conseguem avaliar o que você fez? Elas nem te conhecem, pessoas que tinham acabado de me conhecer, por questão de falar assim, quanto tempo você tá treinando? Tô treinando há 1 mês. Não, mas não é questão de quanto tempo treino. Eu conheço pessoas que treinam a vida inteira, não se inscrevem em uma prova. Vocês sabem a intensidade que eu treino? As pessoas não, elas vão no achismo. E isso não é só no esporte. Isso é na vida real, isso é na vida profissional. Às vezes você quer mudar de emprego e elas ficam falando, mas não faz isso, você não tá pronta. Espera um pouquinho mais aqui, se fortalece um pouco mais nessa empresa, junta mais dinheiro e depois você vai. Mas porque você fica pedindo opinião de quem não construiu nada. Quem são suas referências? Será que essas pessoas que você está escutando a opinião, elas já tiveram o resultado que você quer alcançar? Essas pessoas que falaram para eu parar, elas não tinham resultado. Eu não escutei, eu segui. Semana passada mesmo falaram, pode apostar que você vai cair na prova. Eu não caí. Eu só não caí, eu não caí e ainda fiz uma boa colocação. Olha que loucura. Porque é muito mais um trabalho mental. E aí, o que acontece? O triatlon, foi o que eu falei, né? Uma prova de 4 modalidades. Natação, corrida, bike e a musculação. E eu tinha essa crença, né? De que, era muita coisa. Como que eu ia conseguir? Porque é uma crença da outra pessoa que brotou na minha cabeça e eu deixei instalar no meu coração. E aí eu falei assim, será que eu consigo? E aí como que a gente acaba com uma crença? Tendo resultado. E aí o que eu fiz? Me coloquei no desconforto. E aí hoje eu acabei com essa crença. Por que eu acabei com a crença? Porque eu fiz a prova e o resultado cura. E eu passei a linha de chegada. E não é sobre chegar no 10º lugar, no 1º lugar, é sobre você cruzar a linha de chegada, é você ultrapassar aquele seu limite, que foi o que aconteceu comigo. É você curtir o processo, que foi o que eu fiz. Porque as pessoas, elas entram na prova, elas entram no desafio e elas só pensam no final. Isso aí é um problema, é um sabotador. A gente fica naquela ânsia de, será que eu vou conseguir? Será? E no meio da prova. Só que o lance da vida, né, é o estado presente, é você curtir o processo. Cara, a todo momento na prova, vocês acham que é uma prova dura ou não? Óbvio que é. Uma prova dura, uma prova de resistência física, resistência mental. Só que a todo momento na prova, em vez de eu querer que chegasse o final, eu tava curtindo. Cara, cada detalhe lá, eu nadando, cara, eu falava assim, e no desconforto mesmo, o corpo querendo, sabe, arregar, óculos caindo,
Meu, nadei a prova praticamente inteira sem óculos. A natação era algo que eu achava que eu ia muito bem. E a todo momento, meu óculos caindo, eu nadei praticamente sem óculos. Aí eu tinha tudo pra falar, meu, que droga, que prova ruim. Só que eu falava, não, eu tô curtindo o processo, cara. Eu investi muito pra estar aqui. Há 2 anos atrás eu arreguei, cara, eu vou arrebentar nessa prova, eu vou dar o meu melhor, eu vou descobrir os meus bloqueios, eu vou crescer e eu vou romper minhas barreiras. E é nessa prova que eu vou atravessar a linha de chegada e eu vou me tornar melhor. Ali eu vou acessar a frequência. E assim foi. E eu fui curtindo cada processo. Cara, e assim, as pessoas que me viam lá fazendo a prova, elas viam quanto eu curti. O Marcelo ficou em choque, ele viu eu curtindo cada detalhe. Eu sorria, eu ria e eu ficava feliz. Mas não era porque a prova estava fácil para mim, mas é porque eu aprendi. Eu aprendi o lance, o jogo da vida é você curtir o processo. É você curtir o desconforto. A partir do momento que vocês aprendem isso, cara, vocês vão viver o extraordinário. Porque pra gente viver o extraordinário, a gente tem que pagar um preço. E o preço é o desconforto. E a partir do momento que você aprende a amar o desconforto, você zerou a vida. O jogo tá ganho. Confia no que eu tô falando. Toda vez que vocês estiverem passando por um deserto, um desconforto, falar aqui que eu vou aprender e 10 passos tá o sobrenatural, que é o que eu vou acessar. E que foi o que aconteceu nessa prova. Quando chegou na bike, prova é 20 km, aí era o meu desafio master, né? Porque daí foi o que todo mundo falou, você vai cair, você não tá pronta, porque realmente era o meu desconforto. Aí eu curti pra cacete, aí eu falei, putz, aí era a brisa, o ar, o vento, e ó, mó galera passando na minha frente, e aí o que acontece? Eu tinha tudo pra desistir, porque além de tudo eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Isso acontecia comigo no passado. Ah, se eu não vou ganhar, se eu tô... Sabe aquele lance assim? Se eu não tô ganhando no futebol, fura a bola e acabou o jogo. Eu já fui assim. Isso é orgulho, é o ego. Se você não vai ganhar, você desiste de tudo. Só que aí, na bike, todo mundo me passando. E eu lá. E eu lá, só que eu falei, meu, que delícia de prova. A prova é comigo. Sou eu comigo mesmo. E aí eu fui. Aí era 4 voltas. A primeira volta eu falei, caceta, falta bastante, mas vambora. Chegou na metade, eu falei, meu, isso aqui eu nasci pra isso. Meu, foi encantador, eu amava ficar passando do lado daquelas lojinhas, todo mundo vibrando. E aí eu ia pegando a energia da galera, porque tem momentos que eu dou e tem momentos que eu recebo. Teve gente que eu dei a energia e teve gente que me dava. E aí o que me dava eu acessava mesmo. A pessoa gritava, sorri! E aí se eu não tava sorrindo, eu sorria. Mas às vezes a gente odeia ser comandado. Sabe por quê? As pessoas falam, sorri, você fala assim, eu não vou aceitar isso. Quem que são vocês pra mandar em mim? Que a gente é orgulhoso. Aí as pessoas falavam, sorri, aí eu falava assim, aí eu sorria mais ainda, no desconforto. Aí, ó, acelerava. Que prova incrível. Aí eu deixei a bike, aí eu corri que nem um avião, cara. Aí eu fui um sucesso, cara. E aí eu não tava pensando em qual que era a minha colocação. Eu só tava pensando que eu tinha que ser melhor comigo mesmo. Que eu tinha que acessar os meus desbloqueios. E aí eu vou perguntar pra vocês, por que vocês acham que eu recebo inúmeros convites de ingressar em novas sociedades, de fazer evento? Eu recebo convite toda semana, um monte de convite, toda semana. De ser sócia de novos projetos, de fazer evento, de fazer live. Sabe por quê? Porque eu tenho os 2 R's, resultado e resistência. Esse é o segredo. Eu tenho resultado e eu tenho resistência. Porque para eu ter esses resultados, eu tive que ter resistência. E eu tive que abrir mão de muita coisa. E aí vocês acham que as pessoas querem estar do lado de pessoas que são fortes, que estão dispostas a abrir mão de muita coisa para acessar aquilo que elas se comprometeram a fazer? Ou elas gostam de estar com pessoas que, por qualquer coisa, elas desistem? Vocês entendem que o triatlon, ele é só um detalhe? O meu alvo é muito maior do que o triatlon.
Priscila, é isso mesmo. Os 2 R's, resultado e resistência. O meu forte é esse. As pessoas, o que eu tenho de característica que chama a atenção das pessoas é isso, resultado e resistência. E é por isso que a todo momento as pessoas querem fazer mentoria comigo, querem que eu ingresse em sociedade com elas, porque elas sabem que a partir do momento que eu falo assim, que eu me comprometo a fazer alguma coisa, eu vou fazer até o último segundo da minha vida. Tem que acordar cedo? Vamos acordar cedo. Tem que parar de comer açúcar? Vou parar de comer açúcar. Tem que parar de beber álcool? Vou parar de beber álcool. E eu nem olho pra trás. Eu não quero nem saber. Tem que parar de andar com pessoa tóxica? Parar de andar com pessoa tóxica. Só que aí vocês têm medo do julgamento. Ai, o que a pessoa vai pensar se eu der um unfollow nela? Cara, que ela pense o que quiser. Que ela pense o que quiser. Você não tem um propósito? Você não tem um alvo? O alvo é seu, não é da pessoa. Deixa pensar. Eu saí de todos os grupos. De grupo de amigos. Amigos. Eu saí de grupo. Mas você acha que eu tô preocupada com o que eles vão pensar de mim? Se é meu amigo, vai entender. Ué, eu sempre fui assim, focada. Mas eu não tinha o resultado que eu queria porque eu pensava muito no que as pessoas iam pensar de mim. Então, o meu resultado, ele era proporcional ao meu nível de coragem, ao meu nível de comprometimento. Quanto mais compromisso você tem com aquele alvo, mais resultado você tem. E aí, por que você acha que você não recebe convite para entrar em sociedade? Por que você acha que você não recebe convite de live? Porque você não é comprometida. Você fala que vai fazer e não faz. Você fala que vai acordar cedo, só que você não consegue acordar cedo. Você fala que vai parar de comer açúcar, só que na semana seguinte você tá abrindo uma exceção. Aí não dá, galera, entendeu? Falou que vai parar de tomar álcool, tem que parar de tomar álcool. 8 anos sem açúcar. Vocês acham que isso modulou ou não minha resistência? Fiz um jejum de 100 horas, sorrindo, treinando. Vocês acham que isso modulou ou não minha resistência? Falei que ia fazer uma prova de triatlon, fui e fiz. No ano passado, há 2 anos atrás, quando eu falei que ia fazer e não fiz, eu não tinha resultado. Eu não tinha a quantidade de convite que eu tenho hoje. Para entrar em sociedade, para entrar em mentoria. Por quê? Porque eu falava e não fazia tudo que eu falava. Hoje em dia, se eu falar, eu faço. E não é de hoje. Entendeu? Não é de hoje. Existe um processo. A minha vida, né, como eu divido com vocês estão vendo, eu divido o meu dia a dia. Se eu falo, eu faço. Tem que acordar 3 horas da manhã para andar no ATC aqui na frente, eu vou acordar 3 horas da manhã. Ah, e tem uma reunião às 8h30 da noite, eu vou entrar na reunião. Porque é compromisso. A gente cansa muito fácil. Mas sabe por que a gente cansa muito fácil? Porque a nossa ambiência é fraca. A gente não está disposto a pagar o preço para estar numa ambiência forte. Eu pago o preço. Eu deixei de lado as amizades tóxicas, as amizades que me faziam ter aquele resultado. E aí eu parei tudo para estar numa ambiência forte. Para estar ao lado de pessoas que têm o resultado que eu quero alcançar. E aí vocês vão me perguntar, como que você consegue ter tanta disciplina? Como que você faz? Com um único motivo, eu tenho um alvo. A disciplina não serve de nada se eu não tiver um alvo. Por que eu fiz o triatlon? Por que eu suportei parar de beber? Por que eu suportei entrar numa alimentação mais rígida, dormir dormir mais cedo e acordar mais cedo, porque dormir é fundamental pro resultado do triatlon. Por que eu tive uma melhor gestão de tempo? Porque eu tinha um alvo. E o meu alvo, o que era? Completar a prova. E aí, domingo, agora, eu tenho outra prova para fazer. E aí, tem uma pessoa que convive com a gente, dentre 1 milhão de pessoas que a gente convive no dia a dia, enfim. Uma pessoa se inscreveu na prova também. E aí eu tenho um monte que me acompanha, mas eu tenho uma que vai junto. E aí você acha que ela tá pronta ou não? Não interessa. Mas ela enfrentou o desafio. Ela enfrentou o desconforto. E aí o que vai acontecer na prova, não sei. Mas uma crença vai ser quebrada naquele momento. Parabéns, né? Eu tô muito orgulhosa de você. Olha, até arrepio. Sabe por quê? Porque as pessoas só querem consumir.
As pessoas não estão dispostas a enfrentar os seus desafios, porque são orgulhosas. E se eu chegar em último? Infinitamente melhor quem chegou em último do que quem não foi. Infinitamente melhor. Eu vejo muita gente treinando anos pro triatlon, mas não consegue se inscrever para uma prova. Sabe por quê? Orgulho. Perdem pro orgulho. Assim como eu também. Fiquei muito tempo, depois que me bloquearam lá na minha infância, quando eu não conseguia nem subir na raia, de tão cansada que eu tava da prova, que eu cheguei em último, eu não conseguia nem subir da prova. As crenças que as pessoas instalam. O Marcelo tá falando aqui as crenças, né, que as pessoas instalam. E aí não é só em relação às provas, mas é em tudo na nossa vida. A Débora sabe o quanto que ela tá sendo metralhada porque ela se inscreveu nessa prova. Mas sabe o que ela vai ter que fazer já? Eliminar essas amizades. Mas é que as pessoas... Porque as pessoas não se conformam de como você teve coragem de se inscrever nessa prova, o tamanho da sua ousadia. Como? Eu aqui treinando anos. Como que ela, treinando há 2 meses, ela vai estar no mesmo ambiente que eu? Orgulho. Você entende? Porque as pessoas... isso eu não tô falando nem só no esporte. Mas isso aqui é sério demais. Muitas pessoas que têm resultado, elas são pequenas por dentro. E por elas serem pequenas por dentro, elas não querem que mais pessoas cresçam. Grandes players do mercado, eles entregam conteúdo raso. Sabe por quê? Porque elas ficam intimidadas a partir do momento que te veem crescendo. Te veem transbordando. Então elas entregam só um pouquinho daquilo que elas têm. De todo o rio que elas têm. Todo dia e todo transbordo que eu faço é tudo. É tudo que eu tenho. Porque eu não fico preocupada se vocês vão crescer menos ou mais que eu. Eu fico preocupada com as pessoas que estão convivendo comigo que não estão crescendo. Isso me incomoda. Porque eu quero que mais pessoas tenham acesso a tudo que eu tenho. Eu quero que mais pessoas andem de helicóptero, mais pessoas tenham relacionamento bons. Eu quero que mais pessoas treinem filhos, mais pessoas acessem lugares diferentes. Não se preocupem com o financeiro, que tenham um relacionamento próspero, uma mentalidade forte. Então, prestem atenção. Como que eu consegui conquistar tudo isso na minha vida? Como que eu consegui conquistar uma mentalidade forte? Com foco. Então, o que eu faço? Eu pego um objetivo claro. O meu objetivo não era o triatlon, então eu abri mão de tudo por um período e eu falei, eu vou me inscrever nessa prova e eu vou dar o meu melhor nessa prova. Então, eu larguei álcool, larguei açúcar, larguei uma alimentação ruim e até eu conseguir alcançar esse objetivo. E é aí que a disciplina entra. Porque senão a disciplina não serve de nada se você não tem clareza no seu objetivo. E não são vários alvos, tá? É um alvo. Você acessa esse alvo e você muda todo o alvo. Então, por um período, você coloca um objetivo e você muda o seu lifestyle. Porque você cresce com esse lifestyle. E aí, a partir do momento que você cresceu, você lança um novo desafio. E para esse novo desafio, você tem que ter uma nova disciplina. Já eu vou fazer a maratona, minha vida vai mudar inteira. Aí é um treino pra maratona. Só que eu só penso nisso naquele momento. Eu fecho todas as caixas da minha mente. E a minha mentalidade, ela fica focada naquilo. O problema é que a gente quer ter 1000 desafios. E aí não tem como ter disciplina. Porque a gente não consegue pensar em 10.000 coisas ao mesmo tempo. A gente fica com obesidade mental e isso não serve de nada. Tá claro pra vocês? Aí a Débora falando, a mentalidade sendo lapidada. Bom dia, Flávio. Bom dia. Tá claro pra vocês? Vocês entenderam que é muito mais do que um esporte? Entenderam como que o esporte pode moldar a vida de vocês?
a vida profissional, a vida em relacionamento, é sobre resistência. E aí eu quero dar uma tarefa pra vocês. Eu tenho esse problema, eu quero fazer muita coisa, mas, ô Pri, isso não é um problema seu, é um problema de todo mundo. Era um problema meu também. Live maravilhosa. Bora, amor. Bora fazer tudo diferente, cara. Porque existe uma metodologia. E essa metodologia deu certo pra mim. Porque eu também pensava em mudar 1000 coisas ao mesmo tempo. E quando a gente quer mudar 1000 coisas, a gente não tem um alvo, não tem um foco. A partir do momento que realizou aquele objetivo, vamos pra outro. Vamos pra outro. Preciso de disciplina. Mas você precisa de primeiro ter um foco, entendeu? Você precisa ter clareza. E aí, isso tem muita relação na tarefa que eu vou dar pra vocês. E aí, por favor, turma, não sejam só consumidores, entendeu? Atuem, façam os exercícios. Porque o problema é que as pessoas só querem consumir, elas não querem executar. E aí o resultado não vem. Porque só consumir conteúdo, a gente tem obesidade mental. Cara, eu anoto tudo. E aí, eu sou uma pessoa que eu tenho um comportamento mais acelerado. Tanto é que eu era ansiosa. Só que eu usei a ansiedade ao meu favor. O que eu fiz? Por conta de eu ser uma pessoa ansiosa, eu aprendo e faço. Eu não espero 1 minuto a mais, 1 minuto a menos. Eu começo a aprender aquilo, começa a fazer tanto sentido pra mim, eu fico ansiosa pra agir. Então vocês podem achar assim, ai cara, como ela estuda, né? Mas o forte da minha vida, o forte dos meus resultados não é o que eu estudo, é o que eu executo. O meu forte é que eu sou uma pessoa extremamente fazedora. Tudo que eu aprendo eu executo. Na hora. Eu não espero mais nenhum dia. E além de eu aprender, eu escrevo. Porque quando eu escrevo, eu registro tudo aquilo que eu tô aprendendo. E melhor, eu transbordo pra vocês. Aí eu aprendo mais ainda. Então, quando eu estiver fazendo essa live, anotem. Anotem o que faz sentido pra vocês e comece a transbordar pra outras pessoas. Eu não me importo. Pode copiar meu conteúdo. Cara, eu não tô aqui pra massagear meu ego, falar, ai, foi ela que me ensinou. Não, porque eu também aprendi com outra pessoa. Então, zero de problema, não tenho vaidade. Pode falar, olha, eu faço isso e aquilo, desde que vocês façam realmente. Mas ajudem outras pessoas também, que esse é o lance da vida. Amônia, eu cortei o açúcar por 3 semanas e várias coisas vêm mudando na minha mentalidade. Sensacional! Gente, o açúcar, ele vicia 10 vezes mais que drogas perigosérrimas. E a resistência é isso, porque a partir do momento que você prova pra si mesmo que você é capaz de largar o açúcar, cara, você fica gigante. E aí você prova que você pode largar qualquer coisa na sua vida. Tudo começou com açúcar, mas eu não falei pra mim mesma que eu ia largar o açúcar pra sempre. Eu falei que ia largar por 1 mês. E aí você vai enganando seu cérebro. É igual uma maratona. Eu falo, olha, eu só preciso correr bem 1 quilômetro. Porque você acha que eu cheguei no triatlon falando assim, agora eu vou ter que correr. Eu vou ter que ficar aqui, depois desse traço da largada, eu vou ter que ficar aqui 1h30. Imagina! Eu falei assim, então agora eu só preciso nadar. E aí eu focava na natação. Acabou a natação? Agora eu só preciso fazer 1 volta. Aí passou 1 volta, eu falava, agora eu só preciso fazer mais 1 volta. Gente, a gente vai enganando o cérebro. Porque senão não dá, é muito duro. A gente não consegue. Eu voltei a fazer lives de transbordo ontem. Boa, Pri, muito bom. Muito bom, é isso. É isso, cara. Transbordar, pessoas precisam do nosso conteúdo. Confia nisso que eu tô falando. Então agora, eu quero dar uma tarefa pra vocês, tá? Eu preciso que vocês coloquem num papel tudo que é desconfortável pra vocês, tudo que vocês têm medo e quais são os desafios que vocês vão fazer pra superar esses medos. Aí eu vou dar um exemplo. Medo de falar em público. É um medo. Um dos maiores medos do mundo. Medo de falar em público é um dos maiores medos do mundo. Então o que você vai fazer? Qual que é o desafio? Eu vou começar a me expor em reuniões. Eu vou fazer lives. Bora, Rê. Quais são os seus medos? Lista.
Faz uma lista. Você tem medo do julgamento? Então, qual que é a tarefa? Qual que é o desafio? Eu vou fazer live. Tenho medo de errar? Qual é o desafio? Errar. Oi, Cacá! Foi assim que eu cresci, gente. Eu morria de medo de falar em público. Morria de medo de falar em público. E aí, como que eu curei? Com resultado. Como que a gente cura um bloqueio? Com resultado. Só que o resultado, ele não vem do dia pra noite. O resultado vem do enfrentamento. Primeiro você descobre quais são os seus bloqueios, quais são os seus limites. E aí os limites você descobre para ultrapassá-los. E não para te limitar. É para isso que eles existem. Ficou claro? Vocês vão fazer? Coloca um joinha aí que eu quero saber se vão fazer. Sim ou não? Vão fazer? Bora? Porque senão, turma, não adianta nada eu ficar transbordando aqui e aí a vida de vocês não mudar, porque o meu track record é em relação ao meu resultado e a mudança que eu sou capaz de fazer na vida de vocês. E aí, a partir do momento que vocês vão ter resultado e resistência, vocês vão ficar gigante. Aí vocês vão ver o nível, como vocês vão ser assediados. Porque sabe a luz? O vagalume não fica em torno da luz, querendo sugar. É assim que as pessoas ficam com pessoas que têm os 2 R's, resultado e resistência. E é isso que eu quero muito, muito, muito. Eu quero ver muito vocês se superando. E aí eu quero ver muito vocês ajudando mais pessoas. Porque isso é viciante. Porque afinal, somos seres humanos altamente viciáveis. E se for para ser viciado em alguma coisa, que a gente seja viciado em resultado. Em ultrapassar os nossos limites, em nos sentir gigante. E eu amo me sentir assim. Ai, caramba, peraí, gente. Ó, eu tenho dificuldade de me comunicar em lugares novos, fazer networking, em eventos como isso me deixa mal, preciso me desbloquear. Perfeito. Uma excelente oportunidade. Voltou? Voltou? Caiu. Entrou uma notificação aqui. Eu tenho dificuldade de me... Então, eu tinha dificuldade também disso. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Todo evento que eu ia, a pessoa do lado eu puxava assunto. Comecei a puxar assunto com todo mundo. Com todo mundo. Fala. Fala com a pessoa que tá no ponto de ônibus. Fala com a pessoa na fila do supermercado. Isso é hábito. E aí vira rotina na sua vida. Fechou? E aí, bora tirar uma foto e compartilhar lá nos stories, falando qual foi o insight que vocês tiveram dessa live. Vamos lá? Vou bloquear os comentários. Peraí, gente. Como que é mesmo que eu bloqueio isso? Ah, peraí, aqui. Eu sempre me esqueço como que faz isso. Pronto, bora. E aí deem um print da tela e coloquem o insight que vocês tiveram. Porque esse insight pode ajudar 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, que esse é o poder do transbordo. E se for ajudar uma pessoa, não tem problema, turma. Porque quem honra o pouco, muito lhe será dado. Tá? Não se importem com a quantidade de pessoas com que você vai transbordar. Faça só o seu papel, que é isso que Deus espera da gente. Fechou? Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada por investir tempo em me escutar. Espero que vocês façam isso com mais pessoas, que vocês acessem essa nova frequência e que vocês tenham um dia extraordinário. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Até semana que vem.